Olá, eu sou o Fernando Garcia e eu vou falar um pouco sobre listas. Este material de apoio utilizado foi fornecido pelo professor Elton, da Católica SC. Listas. Listas basicamente representam um conjunto de dados organizados em ordem linear. Uma lista, ela pode ser estática ou dinâmica. Ela pode ser estática quando o seu tamanho é fixo, ou dinâmica quando pode ter uma quantidade variável de elementos. Uma lista também pode ser homogênea quando todos os seus dados são do mesmo tipo, geralmente primitivos, ou heterogênea, quando armazena dados de diferentes tipos. Então, juntando isso, nós temos quatro tipos de listas, que são a lista estática homogênea, lista estática heterogênea, a lista dinâmica homogênea e a lista dinâmica heterogênea. Uma lista estática homogênea é o tipo mais simples que tem, que para sua criação basta definir um vetor, um tipo de dado primitivo, como mostra nesse exemplo abaixo. Onde temos uma lista de números inteiros de tamanho 10. Aqui temos outro exemplo, onde se é criado uma lista de números double, que seriam números decimais, de tamanho 6, onde primeiro se preenche essa lista através da utilização de um for, de um loop, que vai preencher todas as posições desta lista e pedir para o usuário informar um número. Logo, é calculado a média de todos esses números informados nesse vetor, que é feito utilizando um acumulador para somar o valor de cada posição desse vetor, e esse valor depois é dividido pelo tamanho do próprio vetor, retornando assim a média. E por último, será impresso esse resultado para o usuário. Então, como pode ser visto, é um tipo de lista mais simples que tem. Uma lista estática heterogênea é um tipo de lista que, ao ser estática, também tem um tamanho definido, uma quantidade de elementos definida, que não pode ser alterada. Mas para a sua criação é necessário criar uma classe de dados que vai criar o que seriam dados abstratos para poder colocar, como aparece neste exemplo, mais tipos de dados por cada posição do vetor e depois criar um vetor utilizando esse novo tipo de classe criada. Neste exemplo, podemos ver então tem uma classe chamada lista, a qual tem dois tipos de dados diferentes, um string chamado nome e um número inteiro chamado idade. Ao ser criada essa classe, ela tem que ser instanciada primeiro, depois cada ponto desse vetor tem que ser também inicializado para que possa ser utilizado. Ela também tem um tamanho fixo e depois só é necessário preencher um por um todos os pontos desse vetor para assim conseguir utilizar ele. Depois nós temos uma lista dinâmica homogênea, homogênea porque trabalha só com um tipo de dado, mas dinâmica porque seu tamanho pode ser variável. Nesse tipo de lista é necessário criar sua própria classe como referência. Neste exemplo, nós temos a nossa classe lista e nós temos uma variável dentro dessa classe lista que é do tipo lista, chamada prox, de próximo. Isso é necessário para que possa existir uma conexão, um encadeamento entre os elementos dessa lista. Uma lista dinâmica pode ser de três tipos. Ela pode ser simplesmente encadeada, quando cada elemento tem um ponteiro que aponta para o próximo elemento daquela lista, e o último elemento aponta para o vazio.
Ela também pode ser duplamente encadeada, onde cada elemento possui dois ponteiros, um que aponta para o próximo elemento e um que aponta para o elemento anterior. Então ela pode ser navegada nas duas direções, de começo ao fim ou do fim ao começo. Nesse caso, o próximo elemento do último elemento é nulo e o elemento anterior do primeiro elemento também é nulo. E por último, uma lista dinâmica também pode ser circular. Nesse caso, o próximo elemento do último elemento, no lugar de ser nulo, volta a apontar para o primeiro elemento. Aqui nós temos um exemplo de uma lista dinâmica homogênea, onde se trabalha somente com um dado primitivo inteiro, chamado num, e aqui nós temos nossa variável que aponta para a próxima posição da nossa lista. Para trabalhar com as listas dinâmicas, geralmente se cria uma lista chamada início, uma chamada fim e uma chamada auxiliar. Nossa lista início vai armazenar a posição na memória do primeiro elemento da nossa lista. Nossa lista fim vai armazenar a posição na memória do último elemento da nossa lista. O nosso aux é o nosso auxiliar, que é o que vai ser utilizado para trabalhar em si com essa lista, para, por exemplo, poder ler os dados dela. Para realizar a entrada de dados na lista, a gente pega, olha o tamanho que seria dessa lista e vai pedindo um por um o dado para o usuário. Esse dado é colocado dentro de uma nova lista que é criada. Essa lista nova criada é só criada para poder guardar toda essa informação que a gente está conseguindo na nossa lista em si. Então, por isso ela é criada dentro do próprio for. Ela não precisa ser criada fora, porque ela só é utilizada para gravar esses dados. Aqui, caso seja o primeiro elemento a entrar na lista, esse que foi pedido para o usuário, a gente vai dizer que essa lista que acabou de ser criada vai ser o nosso início, né? vai ser o primeiro elemento da lista, vai ser também o último elemento da lista, e o próximo elemento, que é o elemento que vai vir depois dela, vai ser nulo, porque ela vai ser o único elemento dessa lista. Caso ela não seja o primeiro elemento da lista, então nós pegamos o elemento que antigamente era o próximo e pega o próximo desse elemento, que antes estava apontando para o nulo, para agora apontar para nossa lista atual. Depois nós dizemos que o último elemento da lista agora vai ser esse novo elemento que foi criado, e apontamos a variável próximo dela também para nulo. Assim entendo. Mas isso é só para guardar um novo dado no fim da lista, não no começo, somente no fim da lista. Aqui, para poder imprimir os dados, nós primeiro verificamos se existe algum elemento dentro da lista. E caso isso aconteça, nós apontamos a nossa variável auxiliar, que criamos para conseguir trabalhar com essa lista, para o início dela. Realizamos a operação que queremos fazer com ela. Nesse caso, por exemplo, só estamos imprimindo qual que é o número que está guardado. E depois apontamos a nosso auxiliar para a próxima posição na lista. Isso se repete até esse auxiliar achar um elemento nulo, ou seja, até acabar a lista. Com isso, nós podemos imprimir toda ela. Por último, nós temos a lista dinâmica heterogênea, a qual trabalha com um conjunto de dados primitivos ou abstratos, e também precisa fazer essa referência a ela mesma. Nós temos um exemplo. A forma de trabalhar ela é igual à lista dinâmica homogênea, com a única diferença, que ao criar a nossa classe lista, em lugar de usar somente um tipo de dados, podemos usar dois ou mais tipos diferentes, ou até o mesmo tipo, só em diferentes variáveis. Então, a única mudança que seria necessário fazer entre uma lista dinâmica homogênea e uma lista dinâmica heterogênea
Na hora, por exemplo, de escrever os dados nela, já não é somente um dado que tem que ser escrito, senão dois casos, dois dados. E na hora de ler ela, exatamente a mesma coisa. No lugar de, por exemplo, imprimir um dado, devem ser impressos dois dados diferentes. Isso seria um resumo bem básico sobre listas. Muito obrigado.